Olá, pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de noções básicas de farmacologia. E hoje nós iremos falar sobre tipos de doses, iremos falar também sobre a farmacocinética, a farmacodinâmica, iremos também debatermos sobre os medicamentos de referência, os do tipo genérico e também o de forma similar. E já quero convidá-los, sem perda de tempo, para que vocês possam acompanhar os slides junto comigo, tá bom, pessoal? Então vamos lá, começar com a nossa apresentação de hoje. Espero que vocês, de certa forma, absorvam a temática, tá bom? E aí, conforme as dúvidas forem surgindo, vão anotando para que nós possamos aí estar solucionando cada uma delas. Tá bom, pessoal? Combinado assim? Então vamos lá, né? Falar sobre o que é dose, sobre os tipos de doses. Então, quero que vocês observem junto comigo aqui os slides, acompanhem de forma detalhada, tá bom? E para que assim você possa compreender, né? Desprenda-se um pouquinho, né? De tudo que esteja aí ao seu redor, se concentra para que você realmente, durante esse período de tempo em que nós estivermos aqui diante, né, da apresentação da disciplina, você possa obter êxito, né, no que diz respeito ao conhecimento. Então vamos lá, né, falar sobre o que é dose, então. A dose, ela é uma palavra que significa ação de dar ou que pode ser dado. No grego, ela é derivada, né, de doses, que significa justamente isso que nós acabamos de falar. É aquilo, né, naquela quantidade que você pode dar, né, ou que poderá também ser dado, né, poderá ser recebido, né, no que realmente de fato é o significado. Existem aí 6 tipos de doses, onde nós temos a dose de ataque, a dose da manutenção, acompanha comigo no slide, a dose mínima, o quarto ponto, a dose máxima, a dose tóxica e, por último, a dose letal. Então, a gente vai ver aqui uma a uma, tá bom? Para entendermos o seu significado. A dose de ataque é a dosagem que é utilizada para reduzir níveis que se encontram muito alterados, né? Então, por exemplo, quando o indivíduo está desenvolvendo um pico hipertensivo muito grande, onde a diferença aí da pressão sistólica, da diastólica, é muito divergente, é muito grande, é muito acentuado, né? O indivíduo está correndo risco aí de desenvolvimento, até mesmo de um AVC, né? De um AVE, que é um acidente vascular encefálico, devido a essa pressão arterial estar muito intensa. Então, quando o paciente chega à unidade de saúde, chega à instituição, geralmente numa unidade de pronto atendimento, né, por causa do pico hipertensivo, ele vai receber uma dosagem de ataque, que é para essa dosagem reduzir, né, a níveis que possam ser considerados aí um nível desejado, tá bom, pessoal? Então, quando esse problema ele está muito intensificado, ele vai receber o indivíduo essa dose de ataque, que é para poder reduzir níveis que se encontram alterados a nível de organismo, tá bom? A dose de manutenção já é aquela dose que é necessária para manter, então, os níveis desejados. É como se fosse uma cascata de eventos, né? Os níveis, quando se encontram muito alterados no organismo, vai ser atacado, né, por uma dose de ataque,
né? Será administrado uma dosagem de medicamento de ataque para poder aí fazer com que os níveis possam ser reduzidos até chegar os níveis padronizados. Quando esse nível ele começa a se padronizar, se faz a dosagem de manutenção, que é aquela para manter então os níveis que estão desejáveis, que são desejáveis, para que fique sempre nesse nível de equilíbrio, nesse nível desejável, tá bom? Já a dose mínima é uma menor quantidade do medicamento em produzir um efeito terapêutico. É feita uma dosagem, que é considerada uma dosagem pequena, e essa dosagem pequena, ela vai produzir um efeito terapêutico, né? Não é porque é uma dose mínima, uma dose pequena, que o efeito não será produzido, tá bom? Já a dosagem máxima é a maior quantidade da droga administrada no indivíduo, no paciente, capaz de produzir um efeito terapêutico, porém sem danos para o organismo. Vejam que da dose de ataque até a dose máxima é para que se equilibre os níveis, né? Para que as taxas possam ser aí equilibradas, para que haja então uma homeostase, um equilíbrio das funções orgânicas por parte dessas doses que foram dadas anteriormente, até chegar, né, na questão de ser dado uma dose mínima ou uma dose máxima, tá bom, pessoal? Já a dosagem tóxica é aquela quantidade de medicamento que foi administrado e que produziu um efeito aí tóxico no organismo, causou reações que não eram reações desejáveis, não foi benéfico a ação desse medicamento, né, dessa medicação. É a quantidade, então, acompanha comigo no slide, que ultrapassa a dose máxima, causando perturbações, intoxicações no organismo até a evolução da morte. Um dos sinais e sintomas que são evidenciados aí como sinais de toxicidade por parte de medicação é o fechamento da glote por causa do edema, né, na região aqui da garganta. Geralmente, quando o paciente ele consegue verbalizar, ele é orientado, ele afirma que está sentindo dificuldade em respirar, então a gente tem que estar atento. Sinais de eritema, né, de vermelhidão pelo corpo também, principalmente na área dos membros superiores, próximo ao pescoço e tórax, também devem ser observados com atenção. Na realidade, quando nós da enfermagem administramos uma medicação, nós devemos observar qual será a reação, né, da medicação no organismo do nosso paciente. Então, é importante que a gente se atente para isso e se dedique um pouco mais no que diz respeito ao cuidado. Não é simplesmente um cuidado mecânico, onde nós chegamos no nosso ambiente de trabalho e fazemos já os nossos atendimentos, ou seja, os nossos procedimentos, de forma mecânica, né? Então, nós temos que ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do paciente e atentar para esse possível risco de toxicidade por causa da medicação que foi ultrapassada aí a dosagem máxima, né? Porque até então uma dosagem máxima sendo administrada não vai causar dano ao organismo, né? E aí, quando passa dessa dosagem máxima, pode ser e vai desenvolver, sim, a toxicidade por causa dessa medicação, tá bom, pessoal? Já a última, que é a sexta dose, é a dose letal. Essa dose letal é aquela quantidade que é necessária para fazer o indivíduo
evoluir para a morte, né? Perceba que ela é muito acima da dosagem tóxica, sendo altamente perigoso, né, para o nosso paciente, e por isso que nós devemos conhecer esses tipos de doses, né? Então a gente deve ter sim o conhecimento do que é uma dosagem de ataque, de manutenção, a dose mínima, dose máxima, a dose tóxica e a dose letal. Então, mediante esse conhecimento dos tipos de doses, a gente agora vai trabalhar de uma maneira mais sensível para com os nossos pacientes, né? É um ente querido de alguém que está no leito do hospital, precisando de cuidados, e aí a gente se coloca no lugar desse paciente, tá bom, pessoal? Porque aquilo que a gente não quer para a gente também não quer para o próximo, né? Para o outro. Claro que nós temos que ter sim esse conhecimento, até porque a gente é quem administra, a enfermagem quem prepara a medicação, quem administra essa medicação, então é importante que a gente conheça, né, quais são esses tipos de doses. Tá bom, pessoal? Então, mediante esse conhecimento, a gente vai avançar agora para o estudo da farmacodinâmica e da farmacocinética. Existem diferenças aí bem distintas, né, bem objetivas, relacionadas a ambos termos, e gostaria que vocês atentassem para que vocês aí aprendam, tá bom? Mais uma vez eu peço, peguem uma caneta, deixem o caderno do lado de vocês, para que vocês possam ir anotando as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos falar então do que seja a farmacodinâmica. O que é esse processo, né? A farmacodinâmica nada mais é do que a ação da droga sobre o nosso organismo. Quando se é administrada uma droga a nível de organismo de alguém, essa droga vai agir dentro do corpo desse indivíduo. E como é que essa droga age? Como é que ela é processada, né? Se dá através, então, de dois fenômenos, através dos agonistas e dos antagonistas, né? Tanto a ação agonista quanto a antagonista são necessários para que aconteça, para que haja, então, uma dinâmica maior desse medicamento, dessa droga, agindo no nosso corpo, né? Para explicar de maneira bem legal para vocês, a gente vai fazer a leitura e logo após a gente resume esse significado para vocês, tá bom? Um agonista é uma substância que é capaz, acompanha comigo, de se ligar a um receptor celular. Toda célula possui, em toda a sua estrutura, receptores. Esses receptores, eles funcionam como uma base para encaixe, tá, da medicação que foi administrada. Toda célula possui esses receptores que vão se ligar, tá bom, pessoal? Vão se ligar às drogas que foram administradas, né? Para ativá-lo e provocar, então, uma resposta biológica. É necessário acontecer essa ligação para que se ative, então, a resposta biológica que se espera, né? Uma determinada ação na célula, geralmente, não é similar à produzida a uma substância fisiológica, enquanto um agonista causa uma ação, um antagonista vai bloquear essa ação do agonista. É como se existisse, né, uma tomada que precisasse ser ligada e houvesse uma outra estrutura que tentasse impedir essa ligação, tá? Calma que vocês vão conseguir entender isso mais à frente, tá? O que é um agonista e o que é um antagonista,
Mas, de forma bem sucinta, um agonista é aquela parte da droga que vai tentar se ligar a um receptor que se encontra na célula. Lembrando dizer que toda célula possui um receptor para determinados medicamentos. Então, esses medicamentos vão se ligar a esses receptores existentes na célula. E o antagonista é o contrário, ele vai bloquear a ação desse agonista. É sempre feito esse processo através desses dois fenômenos dos agonistas e dos antagonistas para poder dar uma ênfase maior na ação da droga sobre o nosso corpo, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a farmacocinética. A farmacocinética, ela é praticamente o inverso da farmacodinâmica, porque ela, a farmacocinética, ela trata da ação do corpo sobre a droga. Lá na farmacodinâmica, vocês viram ainda agora que nós avançamos aí nos nossos slides, que se trata da ação da droga sobre o corpo. Aqui, na farmacocinética, é o contrário, é a ação do corpo sobre a droga. Como é que o corpo age diante da droga que foi administrada, né? Então, vejam bem para vocês entenderem, porque acontece alguns fenômenos, alguns processos, e eu gostaria que vocês atentassem para cá, tá bom? É através, então, da farmacocinética que vai acontecer a absorção da droga, a distribuição dessa droga, a metabolização e a eliminação dela para o meio externo ao nosso organismo, né? Como se dá cada processo? Eu vou resumir para você entender. O processo de absorção é aquele processo a partir do momento em que a droga ela é administrada e absorvida para a corrente sanguínea, para o sangue, né? De maneira bem simplória para vocês entenderem. É quando se é administrada uma medicação e essa medicação cair na corrente sanguínea para ser transportada, tá bom? Quando essa droga ela cai na corrente sanguínea e começa a ser transportada, nós já estamos falando do segundo processo, que é o processo da distribuição. É quando essa droga ela é disseminada pela corrente sanguínea para os diversos órgãos, para os diversos tecidos, para as diversas células, tá bom? Então, essa é a segunda etapa, né, da ação do corpo sobre a droga, já que estamos falando, então, de farmacocinética. Vocês conseguiram entender? Depois que acontece, então, a distribuição da droga para todo o nosso corpo pelos vasos sanguíneos, tem que acontecer agora o processo de metabolização. Esse processo de metabolização se dá através, principalmente, do nosso fígado, né? Alguns processos também de metabolização vai acontecer a nível de rim, mas se dá, na maior parte, a nível de fígado. O fígado, ele vai sintetizar, ele vai organizar, né, essa questão da droga sobre todo o nosso corpo através da metabolização. É a forma como o corpo, então, vai começar a reagir diante da administração dessa droga. Após isso, essa droga, os resquícios ainda dessas drogas existentes no corpo, devem ser eliminados. E é eliminado principalmente, né, que é a última etapa, pelos rins, né, sendo aí excretado através da urina, essa parte das drogas que não foram metabolizadas, que não foram sintetizadas, elas serão eliminadas pela urina, como também pode ser eliminado através do suor, né, através das glândulas
sudoríparas do nosso organismo. Tá bom, pessoal? Então, de maneira bem simples aí, a droga, o fármaco, no nosso, a nível de organismo, ele tanto pode ter a sua ação da droga sobre o corpo, que é a farmacodinâmica, como também a ação do corpo sobre a droga. Como é que a droga age no corpo é a farmacodinâmica. E como o corpo reage sobre a droga é a farmacocinética, tá bom? E diante dessa informação, a gente avança para o estudo dos medicamentos de referência, os genéricos e os similares. A gente vai tentar explicar da melhor maneira possível para vocês entenderem, tá bom? Vamos para o conhecimento do medicamento de referência. Geralmente, esse medicamento de referência, ele foi produzido por grandes empresas, por grandes laboratórios, que os fizeram, então, produzir no que diz respeito a essa medicação de referência, né? Essa produção, ela teve que comprovar por meio de pesquisas, e pesquisas, né, que foram avaliadas através da Anvisa, para que realmente esse medicamento pudesse ser comercializado, se realmente essas substâncias existentes dentro dessa medicação de referência fazem de fato o efeito desejado, que é o efeito terapêutico, e que poderia ser utilizado com segurança nos seres humanos. Esses medicamentos de referência geralmente são aqueles que têm grandes empresas por trás, grandes laboratórios por trás, né? Então, quando grandes laboratórios produzem um tipo de medicação, eles podem dar um nome fantasia para aquela medicação. Como nós estávamos falando lá dos medicamentos alopáticos, a figura que tinha lá em cima no slide era a figura da Novalgina. A Novalgina é o nome fantasia, né? É o nome de referência que foi criado pelo laboratório, né? Para dizer que aquele medicamento é a base de dipirona monossódica, né? Então, vejam bem que o termo em si, o nome fantasia, foi dado, então, por essa empresa, que, na realidade, qualquer empresa responsável pela produção do fármaco, qualquer laboratório, quando realmente é comprovado cientificamente que tem efeito, pode dar o nome fantasia que ele quiser. Exemplo, se eu sou uma empresa farmacêutica e produzo um determinado medicamento em cima de um princípio ativo, que é a substância química ativa, eu posso nomear do jeito que eu quiser, com o nome fantasia que eu quiser, tá? Vocês conseguiram entender, então, o que é um medicamento de referência? Beleza, é aquele que é fornecido por grandes empresas por um nome fantasia, tá bom? Vamos avançar e vamos falar, então, agora sobre o medicamento genérico. O genérico, ele é identificado pela denominação da própria substância ativa. Quando você se direciona a uma farmácia para comprar uma medicação, geralmente o farmacêutico ele vai te dizer, você quer o genérico ou você quer o de referência, né? E aí muita gente opta pelo genérico porque é muito mais barato. Sabe por que é muito mais barato um genérico? Porque eles não foram produzidos por grandes empresas, por grandes laboratórios, né? Não foram comercializados, né, por essas grandes empresas aí, e por isso que ele é vendido mais em conta, vendido mais barato, mas ele produz o mesmo efeito, tá? O medicamento genérico, aqui como referência, olha, poderá ser substituído pelo de referência apenas pelo profissional farmacêutico. Então, por isso que é importante existir a presença do farmacêutico lá na farmácia, porque ele sim é um profissional adequado para te explicar sobre essas medicações, né? Qual a diferença de um genérico para um de referência? Às vezes, lá no de referência, existem outras substâncias dentro desse fármaco,
né? Que faz todo um significado aí de selo como referência, né? Mas tem a mesma ação, tá certo, pessoal? Outra coisa, existem aí, a gente sabe disso que existem profissionais, principalmente profissionais médicos, que trabalham com grandes laboratórios, e por isso que muitas das vezes, quando ele vai te receitar, quando ele vai te prescrever uma medicação, ele vai colocar o nome de referência lá na tua prescrição, na tua receita médica. E você, dependendo das suas condições financeiras, você poderá optar entre comprar esse de referência, que você já sabe que é mais caro, e o motivo pelo qual, né, do que, então, o genérico. Eu, particularmente, eu prefiro comprar o genérico, até porque eu sei que tem a mesma ação, mesma condição terapêutica, mesmo efeito, por isso que eu compro. Mas existem pessoas que, mesmo sabendo que é de mesma função, mesma ação, eles optam sempre pelo de referência. É aquela tal coisa, gente. Tem condições financeiras de comprar o de referência? Compra o de referência. Não está com tantas condições financeiras assim? Compra um medicamento genérico, tá bom? Melhor, né? Combinar dessa forma, porque assim a gente tem liberdade aí para comprar aonde quiser, de qual laboratório quiser, seja genérico ou não, seja de referência ou não, tá? E por fim, a gente vai estudar agora o similar. Os medicamentos similares, eles têm a substância ativa igual, né? Tem a mesma substância ativa, lado de referência, lado genérico, possui uma marca, possui uma determinada marca aí de laboratório, mas os outros requisitos podem ser diferentes, ou seja, as outras substâncias que foram utilizadas para compor, para produzir esse tipo de medicamento é diferente dos de referência, né? Então, não há a devida comprovação desses outros requisitos aí, desse tipo de fármaco, que é o fármaco similar, tá bom, pessoal? Outra coisa muito importante aqui ainda, falando dos medicamentos de referência, dos medicamentos genéricos e os medicamentos similares, é nós atentarmos para a questão da data de validade. É muito importante a gente sempre observar data de validade de medicamentos. E se você tem medicamento em casa, olha como é importante essa informação, que você não sabe aonde descartar, não jogue no lixo, não. Você pode fazer essa entrega desses medicamentos em qualquer farmácia, tá? Que eles sim vão dar o devido descarte, o descarte correto desse tipo de medicamento, né? Dessa medicação. Porque se a gente lança no meio ambiente essas medicações, vocês sabem que elas possuem substâncias químicas. E essas substâncias químicas podem contaminar o meio ambiente, como também pode contaminar os lençóis freáticos, né? Porque essa substância vai ser absorvida pelo solo, e quando absorvida pelo solo, pode adentrar num lençol freático aí e ser disseminado, né? Então é importante que a gente atente para isso, oriente as pessoas, né, que estão aí ao redor de vocês, para que vocês possam então estar agindo aí no que diz respeito ao processo educativo. Nós, profissionais, técnicos de enfermagem, enfermeiros, nós não somos apenas agentes aí de cuidar, ou seja, do cuidar, né, do cuidar do próximo, mas também de educar, de orientar, de incentivar o autocuidado. Enfim, pessoal, é isso, tá bom? Essas foram as nossas informações que foram planejadas para serem ministradas, tá, para vocês. E é isso, gostaria que vocês estivessem entrando em contato, caso tenham algum tipo de dúvida, tá bom? E aí,
Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus, tá bom? E até a nossa próxima aula, tá? Quero encerrar aqui agora, neste exato momento, a apresentação da nossa aula, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, podem entrar em contato também pelo WhatsApp, ok? Tchau, tchau.